Olha, tem um livro por aí que todo mundo fala, que gera uma polêmica danada. As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. É uma obra que promete ensinar os segredos da influência, sabe? Usando exemplos de figuras históricas como Maquiavel, Sun Tzu, Napoleão. Mas afinal, o que essas leis realmente nos ensinam sobre o poder? E é aí que o debate pega fogo. Para alguns, o livro é um guia indispensável sobre como as pessoas funcionam. Para outros, é um manual de cinismo puro, capaz de destruir qualquer relacionamento. Nesta nossa análise, a gente vai desconstruir essas ideias, olhando tanto para os exemplos do livro, quanto para as críticas que ele recebe. Mas, antes de mais nada, vamos entender a filosofia por trás do livro. O que o Greene quer dizer, de verdade, quando ele fala sobre as leis do poder? A ideia central é que o poder em si é amoral. Não é uma questão de ser bom ou mal. É um jogo. Um jogo com regras que, segundo o autor, se repetem ao longo de toda a história. A premissa é, se você entende essas regras, consegue se proteger e, se quiser, usar essas táticas a seu favor. E o que torna o livro tão fascinante e, ao mesmo tempo, tão polêmico, é justamente como ele usa a história para ilustrar cada uma dessas leis. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro como essas regras funcionariam na prática. Essa aqui é, talvez, a lei mais famosa do livro todo. A ideia é bem simples. Faça com que seus superiores pareçam mais brilhantes do que realmente são. Nunca, jamais, exiba seus talentos a ponto de fazer com que eles se sintam inseguros. E para isso, temos dois exemplos históricos, que são o dia e a noite. De um lado, Nicolas Fouquet, ministro do rei Luís XIV. Ele deu uma festa tão, mas tão espetacular que ofuscou o próprio rei. Resultado? O rei se sentiu humilhado e o jogou na prisão para o resto da vida. Agora, do outro lado, Galileu. Quando ele descobriu as luas de Júpiter, o que ele fez? Batizou de Estrelas Médici para glorificar seus patrocinadores. Ele fez um mestre brilhar e, com isso, garantiu um cargo vitalício na corte. Essa lei já é pura provocação. A lógica por trás dela é que ser ignorado é o pior dos destinos. É melhor ser criticado, atacado, do que passar despercebido. A atenção por si só já é uma forma de poder. E P.T. Barnum, o rei do espetáculo, era um mestre nisso. Ele criou um show do absoluto nada com o Homem do Tijolo. Imagina a cena, que bizarra. Um homem caminhava, colocava um tijolo no chão, pegava outro e refazia todo o percurso. As pessoas ficavam tão curiosas para entender o que diabo estava acontecendo que uma multidão se formava para segui-lo. E muitos acabavam comprando ingresso para o museu dele só para continuar observando. Ele criou um mistério e transformou essa atenção toda em lucro. Ok, essa é a lógica do livro, mas agora vamos virar a moeda e olhar para o outro lado, para a crítica. Porque muitas dessas leis parecem ir contra tudo que a gente valoriza hoje em dia, como confiança, autenticidade. Será que elas funcionam mesmo no mundo atual? E aqui está o ponto central da crítica, sabe? O que acontece quando alguém tenta aplicar essas máximas de forma cega, sem levar em conta o contexto, sem nenhuma inteligência emocional? Bom, pode ser uma receita para o desastre. Pensa só, a Lei 25 Recrie-se pode soar completamente falsa num mundo que valoriza tanto a autenticidade. A Lei 12 sobre usar a honestidade seletiva é um caminho bem rápido para construir uma reputação de mentiroso. E a Lei 7, aquela de pegar o crédito pelo trabalho dos outros? Bom, essa é a maneira mais rápida de espantar as pessoas mais talentosas da sua equipe. O problema todo pode ser resumido assim. Claro, essas táticas de manipulação podem até trazer alguns ganhos imediatos, no curto prazo, mas o custo disso é a confiança. E sem confiança, qualquer poder que se constrói é super frágil, insustentável. É como disse um crítico, sem ter a capacidade de ler o ambiente, de se calibrar, aplicar essas leis ao pé da letra não torna ninguém poderoso. Pelo contrário, a pessoa acaba parecendo tóxica ou simplesmente sem noção, e o resultado é a perda de poder e de aliados. E aí, como é que a gente resolve esse quebra-cabeça? O livro é um manual genial ou um guia perigoso? Talvez exista uma maneira mais sofisticada e mais útil de enxergar as ideias de As 48 Leis do Poder. E a chave talvez esteja exatamente aqui. O verdadeiro valor do livro talvez não seja como um manual de faça isso ou faça aquilo, mas sim como uma ferramenta de diagnóstico. Ele descreve táticas que foram e que ainda são usadas no mundo real. Então, o que a gente pode tirar de lição disso tudo? Primeiro, contexto é tudo. Uma tática que funcionava numa corte do século XVII pode ser um desastre num escritório hoje. Segundo,
Entender essas estratégias é a melhor defesa que existe contra elas. E, por fim, parece que o poder que dura de verdade, hoje em dia, vem de alianças construídas com base na autenticidade e na inteligência emocional. Isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Numa era de total transparência, onde a falta de autenticidade é exposta muito rápido, talvez a jogada de poder mais eficaz de todas seja, ironicamente, a mais simples: ser genuinamente autêntico. Fica aí uma ideia para se pensar.